Romanos capítulo 10. Vamos fazer a leitura mais uma vez dos 4 primeiros versos. Todos acharam aí? Romanos capítulo 10, os 4 primeiros versos. Diz assim a palavra do Senhor, olha aí. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos ter mais um momento de oração. Senhor Deus, em nome de Jesus nós oramos a Ti, agradecidos, Senhor, por podermos Te cultuar, agradecidos pela leitura da Tua palavra. Te rogamos em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, e esclarece pontos em que nós estamos debruçados nesse texto, para que possamos, Senhor, como crentes, viver uma vida agradável a Ti. Que toda distração, Senhor, seja obliterada desse momento, e que nada lá de fora venha nos tirar as Tuas palavras. E pedimos, coloca no fundo do nosso coração, para que possamos glorificar o Senhor, aprendendo, vivendo e Te glorificando. Em nome de Jesus, amém. Vamos sentar? Meus irmãos, mais uma vez nós voltamos aqui para o livro de Romanos, e nós continuamos aqui ainda nesses 4 primeiros versos, e hoje nós vamos, se nosso bom Deus permitir, concluirmos aqui até o verso 3, porque o verso 4 eu quero trabalhar ele de forma isolada, sozinho, né? Mas até o verso 3, pedindo graça a Deus para que Ele possa nos dar graça para que a gente conclua hoje. Eu quero só rememorar com os irmãos. Nós vimos até agora o apóstolo Paulo escrevendo para irmãos, e vimos ele usando essa grafia, irmãos, e vimos o que significa irmãos quando Paulo utiliza, principalmente aqui no contexto do livro de Romanos, a emoção que está envolvida, porque Paulo está utilizando a palavra irmãos no assunto que lhe é muito caro. Qual assunto que lhe é muito caro? A salvação. E ele está falando da salvação dos seus compatriotas, a qual ele sabia que era uma expectativa e não uma realidade. Ele olhava para esses compatriotas e via que eles estavam perdidos. Nós falamos sobre isso. Paulo era desejoso pela salvação dos seus compatriotas. Paulo orava por esses seus compatriotas, pelo povo judeu. Vimos que ele não é aquela pessoa da fala, do discurso. Eu quero que sejam salvos, eu quero o bem para vocês, eu falo a verdade do fundo do meu coração, e só ficava ali no falar, né? No falar. Não, Paulo não era isso. Paulo, como nós vimos e olhamos para diversos textos, além de ser expresso, explícito, ele era contundente. Além de falar, ele pregou muito para esse povo e orava incessantemente. Ele era dedicado a essa causa. Vimos também sobre a avaliação de Paulo sobre esse povo, e a avaliação de Paulo não era uma avaliação boa. Ele fala aqui no primeiro verso do capítulo 10, como ele também fala lá no capítulo 9, eles estão perdidos. Uma avaliação difícil de ser engolida e difícil de ser aceita. Eles estão perdidos. Ou seja, Paulo estava falando de pessoas e para pessoas perdidas, afastadas e desviadas de Deus. Paulo também fala, meus irmãos, e nós vimos no domingo passado muito sobre isso. Paulo diz sobre essas pessoas que eram perdidas, ele fala assim, eles são zelosos. Olha só, um povo perdido, porém um povo zeloso para com as coisas de Deus. Eu havia até falado com vocês que aqui nós temos que abrir um paralelo. Por quê? Porque quando nós olhamos para cá, nós reconhecemos pessoas zelosas
mas zelosos como os judeus, zelosos nos seus conceitos, da forma que eles acreditam que agradam a Deus. E como o Guilherme falou aqui na escola bíblica hoje, não é do nosso jeito, o culto não é da forma que nós queremos, não é da maneira que nós vamos fazer. Deus tem a forma com que Ele quer ser cultuado. Deus tem e impõe para o seu povo a forma como que Ele quer que nós vivamos. Esse povo era zeloso, mas eles eram zelosos para viver de conformidade com o que eles acreditavam que era certo. E nós vamos ver hoje que o que interferiu muito eles é porque Deus expôs, não só para os judeus, mas para todas as pessoas que estavam ali naquele local, a forma como Deus tratou a salvação. Justificação por fé na pessoa de Jesus Cristo. O judeu olhou para isso e falou assim: isso aí não, isso aí é balela, isso aí não serve para nós. E aí vamos nos agarrar cada vez mais na nossa religião e nas nossas tradições. Isso é inaceitável aos olhos de Deus. Nós vimos isso. Como paralelo, nós olhamos para os dias de hoje pessoas que têm uma aparência de zelo, roupas, palavras bonitas, profundas, instrumentalidades, vários apetrechos, mas o seu coração está cheio de maldade e de ganância por dinheiro, cobiças e prostituições. Assim no nosso meio. Existem pessoas zelosas? Existem. Existem várias igrejas nesse momento que são zelosos, que estão cultuando, que estão louvando, mas do jeito deles, dos quais eles acreditam que estão agradando a Deus, mesmo estando bem distantes. Mas no nosso meio está cheio de gente que acredita que está fazendo certo, roubando as ovelhas, devorando as viúvas, tirando tudo o que tem das pessoas, e eles estão simplesmente alimentando os seus próprios umbigos. Esses não são zelosos, esses são perversos, não tem expressão nenhuma de zelo, e a igreja está assim. E hoje nós veremos sobre o entendimento. Por quê? Porque Paulo fala que eles eram zelosos. Paulo testifica: olha, eles são zelosos, eles são dedicados por demais para as coisas de Deus, só que sem entendimento. E aí onde mora o problema. Do jeito deles, rejeitando o que é de Deus e fazendo o que lhes agrada, sem entendimento nenhum. Nós pegamos domingo passado, os irmãos se lembram, nós fizemos um recorte histórico e olhamos dentro da nossa possibilidade de conteúdo e tempo, como que houve a deterioração durante o tempo do zelo, como que aconteceu no ato de recebimento da lei de Deus, nos desenvolvimentos naturais dos primeiros passos, nos primeiros cultos, nas primeiras celebrações, e como isso foi se perdendo a tal ponto que os caras chegavam a tal situação que eles olhavam por recurso, vendo pai e mãe passando dificuldades, eles falavam: opa, isso aqui não, isso aqui é corban, isso aqui eu não posso ajudar vocês, pertence ao Senhor Deus. E essa tradição, que é aparentemente zelosa, fazia com que o judeu abandonasse o seu pai e abandonasse a sua mãe no socorro imediato, porque eu estou cuidando das coisas de Deus e eu não tenho obrigação de cuidar de vocês. Olha onde nós chegamos. Houve um processo de deterioração enorme no zelo. Por que e como eles se perderam? Nós falamos domingo passado, eu quero repetir rapidamente para que nós possamos adentrar nos meandros mais profundos desse texto aqui e que possamos trazer uma aplicação para nós, juntando nessa demanda do zelo. Por quê e como eles se perderam? Essa é a resposta que tem que estar muito clara no nosso coração. Eram zelosos? Era um bom zelo no início? Era. Por quê e como eles se perderam? O finalzinho do verso 2, a parte B, diz aí, olha na sua Bíblia: porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus. Se nós parássemos aqui, como eu falei domingo passado, opa, Paulo está falando de pessoas que estão andando zelosamente, e usando o termo grego que está aqui aplicado, com o ardor do coração, com práticas que agradam a Deus, com a inclinação correta. Se nós parássemos aqui, são pessoas que estão agradando a Deus. Mas agora o finalzinho do texto ele diz assim: porém não com entendimento. Ou seja, existe o zelo? Existia o zelo? Existia. Mas como que era o zelo? Sem entendimento, sem estar em consonância, ou seja, batendo,
concordante com a palavra de Deus. O zelo deles era conforme os ditames dos seus corações. E é por isso que Paulo fala assim: não tem valor nenhum, é inaceitável aos olhos de Deus. Vimos como eles começaram. Tentaram se cercar teologicamente para obedecerem a Deus. A construção teológica e a orientação vinham dos estudiosos e anciãos. Eles estavam fazendo certo, estava tudo redondinho, mas eles exageraram. Aí eles começaram a tomar uma caminhada, como foi falado de novo na escola bíblica. A gente começa a aumentar a prática de nós tentarmos a sermos zelosos e exageramos. Parece que nós olhamos para aquilo que Deus está nos ensinando e nos exigindo, e a gente fala assim: Deus, tá bom até aqui, mas eu vou acrescentar um pouquinho mais, porque pela minha experiência e pelo que eu sei, o Senhor deixou a desejar um pouquinho aqui. Então eu vou acrescentar um pouquinho mais para o povo entender. E aí começou a entrar por caminhos tortuosos, exagerados e distantes de Deus. Distantes de Deus. Por que os judeus erraram tanto? No fim do verso 2 diz assim: por falta de entendimento. Verso 2, parte B: porém não com entendimento. Que entendimento é esse? A palavra grega, ela pode ser traduzida e ela diz assim: pleno conhecimento de Deus. Eles tinham conhecimento, mas o conhecimento que apetecia o coração deles. E o que o Paulo está usando aqui no verso 2, eles não tinham pleno conhecimento de Deus, e o conhecimento que eles tinham de Deus, eles não trouxeram para si, eles simplesmente obliteraram, porque não é agradável o coração deles. Por quê? Porque eles queriam estar no centro de todas as decisões, de todos os comandos e de tudo que se relacionava diante das demandas de Deus. Esse termo, eu falei domingo passado, ele ocorre por mais de 20 vezes no Novo Testamento. E significa que a pessoa tem um conhecimento máximo. O que significa? Conhecimento máximo possível humano. Epignosis é o conhecimento máximo que uma pessoa pode ter de Deus. Aquilo que nos compete, aquilo que eu dou conta, é o conhecimento máximo que eu tenho da parte de Deus, das suas revelações e mistérios. Para que esse conhecimento? Para que possam abandonar todas as coisas e se apegarem a Cristo Jesus. Presta atenção nisso aqui. O conhecimento que Deus trouxe a essa comunidade, trouxe a Paulo, está ministrando a igreja que está em Roma, é para que todas essas pessoas abandonem todas as mazelas e todas as demandas da religião e se apeguem a Jesus Cristo. É isso a demanda do conhecimento. Os judeus se abandonarem às suas tradições, mas o problema dos judeus é que a religião estava acima da palavra de Deus. As tradições estavam acima das leis de Deus. E quando eles olhavam numa perspectiva de como se relacionarem com Deus, não vinha em primeiro lugar a palavra, não vinha em primeiro local a vontade de Deus, não vinha em primeira forma uma tradição sadia de uma obediência daquilo que Deus instruiu. O que vinha no coração do judeu era o seguinte: a tradição dos homens. Como é que eu me relaciono com Deus? Segundo a tradição dos anciãos, é assim. Como que eu amo a Deus? Segundo a tradição dos anciãos, é dessa forma. Como que eu vivo para Deus? Segundo a tradição dos anciãos, deve ser feito isso. E a palavra? A palavra está subjugada à tradição dos homens. Essa era a realidade. Aí você percebe o que é esse entendimento: é o errar o alvo, é não conhecer verdadeiramente a palavra de Deus e substituí-la pela tradição dos homens. 3 exemplos que eu quero olhar com vocês aqui sobre esse assunto, que vai apontar dessa mesma expressão, epignosis, como que elas se relacionam. Primeiro, o não pleno conhecimento que conduz à condenação. Romanos 1, verso 28. Romanos 1, verso 28.
Olha aí na Bíblia de vocês. Olha o verso 28, o que as escrituras falam. Paulo instruindo aqui os irmãos em Roma da mesma maneira. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Olha isso aí. O que Paulo está aplicando aqui no verso 28 é aquilo que ele começou a falar a partir do verso 18. E aqui a partir do verso 18 do livro de Romanos é uma dura sentença contra a humanidade. E ele está falando aqui dos ímpios. E ele está dizendo assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável e, como consequência, para praticarem coisas inconvenientes. O que Paulo está mostrando aqui no verso 1, capítulo 1, verso 28? Que a falta do conhecimento correto de Deus inclina as pessoas para uma prática reprovável. Quando nós olhamos a partir do verso 18 até aqui no verso 27, a Bíblia fala que Deus se expôs aos ímpios com seus atributos e com a sua criação. Mas os ímpios não reconheceram a criação de Deus e nem o Senhor Deus. Por isso, o que caracteriza os ímpios é a falta de entendimento, a falta correta, máxima do conhecimento de Deus. Estão entregues. Mais um exemplo, Efésios, capítulo 1, verso 17. Efésios, capítulo 1, verso 17. O pleno conhecimento para a salvação. Aqui nós vamos para outro extremo. Capítulo 1, verso 17. Eu vou ler a partir do verso 15, tá? Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O que Paulo está falando? Eu estou orando por vocês para que Deus seja gracioso com vocês. E qual uma das formas de Deus ser gracioso com esse povo? Com pleno conhecimento de quem é Deus e da sua santa vontade. Sabe o que nós observamos aqui, irmãos? Que Paulo e as Escrituras nos ensinam que o devido conhecimento, relacionamento e salvação com Deus passa por uma questão racional. Qual questão racional? Que eu desenvolvo minha salvação pela racionalidade? Não, mas aqui eu conheço pela racionalidade de Deus, pelo conhecimento de quem Deus é e o que Deus fez para me salvar. Aí, racionalmente, eu deposito a minha vida confiante no processo natural e ordinário de Deus. Qual é esse processo? Eu dependo única e exclusivamente de Jesus Cristo. Eu dependo única e exclusivamente da justificação pela fé que se manifestou pela graça. Não em atributos humanos, não na religião, não em pessoas, não nas minhas forças, em nada, só isso, porque foi isso que ele pregou o tempo inteiro. E qual foi o problema? Os judeus olharam para isso. Isso não serve para nós. Olha um outro exemplo aqui, Colossenses. E esse aqui é o texto que o Keller gosta de expressar muito, né, Keller? Colossenses 2. Colossenses capítulo 2, verso 2. Aqui nós vemos esse conhecimento, esse pleno conhecimento, para não sermos seduzidos pelas heresias e estarmos atados à suficiência de Cristo. Quando nós abandonamos o pleno ataque das heresias, nós nos apegamos a Cristo. Colossenses capítulo 2, verso 1 e verso 2. Olha o que diz aí a palavra. Gostaria, pois,
que soubesses que grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face. Verso 2: para que o coração deles seja confirmado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza de forte convicção de que, irmãos? Conhecimento. Mais uma vez, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza e forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Ou seja, o que Paulo está falando aqui para esses irmãos é o seguinte: a minha luta em oração, o meu desejo, e que aconteça com vocês, é que vocês continuem uma caminhada em pleno conhecimento de Deus, de quem é Deus e o que Deus faz por vocês, para a salvação de vocês, para a vida eterna de vocês. Paulo não está aqui, meus irmãos, chamando um povo, que é o povo de Deus, para o sobrenatural, para se apegarem nas tradições, para se apegarem em vaidades contemporâneas. Não, o pleno conhecimento e entendimento de Deus, o que Deus é e o que Deus tem feito. Esse é o chamamento racional das Escrituras, para que você viva como um crente. Um crente maduro, ele é um crente produtivo. Produtivo de que forma? Ele está primeiro apegado na certeza de quem é Deus e de tudo que Deus fez por ele. E o primeiro ato de produção desse crente é: eu não fiz nada para a minha salvação, eu não faço nada para ser salvo, eu sou totalmente dependente de Deus. Por quê? Porque a salvação começa, progride-se e conclui-se em Cristo. O primeiro ato de produtividade é dependência, mas uma dependência racional. Paulo está incentivando esses irmãos que estão em Roma a se apegarem ao pleno conhecimento de Deus, mostrando da seguinte forma: olha um povo zeloso, um povo milenar, zeloso, mas pela falta do pleno conhecimento de Deus, eles estão perdidos. É como se ele colocasse na balança dizendo assim: vale a pena ter zelo só pelo zelo? Não. Vale a pena as tradições só pelas tradições? Não. Vale a pena ser milenar? Vale a pena ter títulos? Vale a pena ser alguma coisa? Não. Tudo isso, se você faz em conhecimento, se você tem conhecimento, você inclina-se para a salvação. Mas esse povo se apegou a tudo isso. Essa é a condição que Paulo está falando para essas pessoas. O que aprendemos aqui, meus irmãos? Nós aprendemos aqui duas coisas importantíssimas e eu quero trazer para cá hoje. É necessário conhecer as Escrituras de forma correta para viver vida reta e agradável diante de Deus. É necessário conhecer as Escrituras de forma correta para viver vida reta e agradável aos olhos de Deus. Deus tem chamado vocês para que vocês possam crer nele e conhecê-lo o mais profundamente que vocês conseguirem. Deus tem chamado vocês para que vocês possam conhecê-lo mais profundamente e conhecerem os mistérios da salvação. Para quê? Para que vocês possam viver, e aí é o ponto principal disso que nós estamos trabalhando, o bom conhecimento modelando o zelo de viver correto para a glória de Deus. Porque o bom conhecimento dessa palavra, o bom conhecimento de Deus, vai fazer com que o meu zelo no meu cotidiano seja agradável aos olhos do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Está cheio de crente nesse mundo. Crente de todo tipo de denominação, de todo tipo de crença, de todo tipo, de todos os lugares, de todas as línguas, está cheio. Mas com zelo são poucos. Um zelo forjado pelo conhecimento sadio da palavra de Deus. São poucos. São raríssimos. A tônica dos dias de hoje é o extraordinário. Esses dias, mais uma vez, eu escutei de uma pessoa:
Uma igreja que não tem milagres não é igreja. Um local que você chega e você não vê extraordinários, Deus não está naquele local. Aí você olha para a pessoa e fala assim: meu Deus do céu, onde que essa pessoa está com a cabeça? Olha, um local, um crente que nunca viu um milagre na frente dele não é crente. Ainda está cheio de pessoas que acreditam assim. Ainda está cheio de pessoas que acreditam que a salvação se conquista pelas forças dos braços, pelo muito falar, pelo falar mais alto, pela movimentação. Se nós não fizermos, Deus não salva. Se nós não fizermos, Deus não faz. Isso está cheio. Isso demonstra, isso conota uma igreja que está crescendo zelosa, mas zelosa não da palavra de Deus. Isso é perigoso. Sabe por quê, irmãos? Salvação, a gente começa a desenvolver ela individual. E a salvação que nutre-se numa perspectiva individual, ela produz frutos. E os frutos começam a ser vistos no próximo mais próximo, dentro de casa. São os nossos cônjuges, são os nossos pais, são os nossos filhos, que começam a experimentar o zelo sadio, forjado, modelado pelo bom conhecimento da santa palavra de Deus. O salvo, o homem, ele se torna um melhor marido, ele se torna um melhor pai, porque ele entende que pelo chamamento da palavra de Deus, pelo chamamento salvífico, ele não faz para ser salvo, mas por ter sido salvo, os seus atos devem ser em conformidade ao zelo exigido por Deus. E aí você encontra naturalmente, sem nenhum peso exigido pela igreja, nenhum peso exigido pela liderança, bons maridos, bons pais, bons homens que estão inseridos na sociedade, bons profissionais, pessoas cheias de caridade, pessoas cheias de esforços para ajudar o próximo. Isso é natural, é axiomático, é verdadeiro, ele vem do âmago. Mas, felizmente, nós estamos vendo isso. Pastor, nós estamos 3 domingos falando só sobre isso. Pastor, nós estamos remoendo isso, estamos falando. Sim, porque o Senhor Deus está nos mostrando que, pelo entendimento sadio da palavra de Deus, nós somos chamados a vivermos um zelo santo, um zelo que aponte só para Deus. Sabe o que é interessante? Hoje diminuiu mais um pouquinho, porque hoje nós chegamos diante de uma demanda comercial bem espalhafatosa. Mas em tempos idos, e eu coloco aí 5, 10 anos atrás, tinham placas. Hoje não tem mais, porque a demanda de processo e tudo tenta proteger até os errados. Quer dizer, protege-se mais os errados, né? Contrata-se. Recebemos currículo, só não de evangélicos. Estamos precisando de funcionários, só não de evangélicos. Por quê? Será que esses evangélicos, esses crentes estão sendo zelosos para falar? Será que eles estão demonstrando Cristo onde eles estão trabalhando? É claro que não, irmãos. Quando você conversa com colegas que estão no comércio, por que você não contrata? Rapaz, esse povo de igreja só é tudo preguiçoso. Chega aqui e fica querendo ler Bíblia, fica falando mal dos outros, fica no telefone e arruma desculpa para sair mais cedo, e faz isso. Você fala, meu Deus do céu. Olha o exemplo de zelo que nós estamos dando. Olha a caricatura que o crente está recebendo nos dias de hoje. Isso denota-se um afastamento enorme da palavra de Deus. Denota-se um zelo deturpado da palavra de Deus. Se você falar com essas pessoas, eles recitam textos inteiros, recitam partes e partes da Bíblia todinha, mas não vivem. Eu tenho costumado não falar que eu conheço mais pessoas, que eu tenho passado muitas vergonhas. Certa feita
uma pessoa me procurou e falou assim: pastor, fulano de tal é da sua igreja? A voz, quando a pessoa falou, já foi uma conotação. Eu falei assim: é. E é pastor da sua igreja? Quando percebi que veio a segunda pergunta, eu já... é da mesma denominação. Pastor, mas fulano é isso. Eu falei: meu Deus do céu. O fulano simplesmente é o garanhão do local que eu trabalho. Nossa. É complicado, né, irmão? Complicado. Aí esses dias, sem zelo nenhum, uma colega, uma cliente que é muito amiga, estamos numa caminhada de comércio há muitos anos, chegou, e ela é colega de vocês, é da polícia. Aí eu sei que ela está num batalhão, eu pensei que ela estava num batalhão antigo. Eu falei assim: você está no batalhão tal? Ela falou: não, eu saí de lá tem muito tempo, tem uns 5 anos, eu estou no batalhão tal. Eu falei: olha só, o batalhão tal tem um amigo meu lá. Ela é: quem é? Aí fugiu o nome da memória. Falei: rapaz, ele é assim, assado. Ah, aqui ó, fulano de tal. Na hora que ela olhou a foto: é da sua igreja? Falei: nossa, já vem. Isso aqui é um galinha, isso aqui é um... Mas ela falou tanta coisa. Aí ela falou assim: você quer ficar bem dentro do serviço? Cola com ele. Não, não é dessa igreja não, não é dessa igreja não. Não é daqui não é daqui. Ela falou: você quer ficar bem, não ter problema judicial, cola com ele, que é um cara entendido demais de todo tipo de coisa que não pode acontecer, do que você tem que fazer, mas ele não vale nada. Aí ela virou para mim e falou assim: pergunta sobre a fulana de tal, que ele é apaixonado por ela, e é um homem compromissado, um homem casado. Eu falei: meu Deus do céu. Sabe o que é isso, irmãos? Zelo, mas não com entendimento. Acredita-se que ser crente é da boca para fora. Acredita que ser crente é denominacional. Acredita que ser crente é viver de qualquer forma, você só tem que ter conhecimento da Bíblia. Nós não fomos chamados para viver assim. Sabe quem é um exemplo que me chama a atenção nesse momento? É Jesus lá na cruz do Calvário. A Bíblia fala: quando acontece todos os fatos, o centurião pega aquele momento e fala assim: esse homem era justo. Percebe? Não precisou ter muito conhecimento da vida dele, estar perto dele, mas o pouco que esteve perto dele, a única coisa que você pôde falar dele é assim: esse homem era justo. É você olhar para o apontamento que as pessoas falavam dos apóstolos: eles são crentes, eles são servos, são pessoas fiéis. Aqueles homens que transtornaram o mundo, transtornaram fazendo bagunça, transtornaram fazendo arruaça, transtornaram dando cano nos outros, transtornaram fazendo pornografia. Não, esses homens que pregaram e o mundo foi abalado pela pregação deles, chegou aqui. Viver com zelo é ter a vida toda modelada pela palavra de Deus, que se reverbera na prática de vida cotidiana. É por isso que dentro da igreja devem haver os melhores maridos do mundo. É por isso que dentro da igreja devem existir os melhores pais do mundo. É por isso que dentro da igreja deve-se existir os melhores filhos do mundo, as melhores esposas do mundo. Por quê? Porque a pauta do relacionamento zeloso está aqui, meus irmãos. E aí permitam-me, dentro do ofício pastoral, questioná-los. É o questionamento retórico. Como é que está a conduta de vocês? Como é que vocês estão vivendo? Como que anda o relacionamento de vocês dentro de casa? E mais? O que as pessoas estão falando do relacionamento de vocês, da vida de vocês? Esses dias muito me alegrei como irmão em Cristo e está pastor de um dos irmãos aqui da igreja. Não vou citar o nome, mas vou falar o exemplo. Uma pessoa que trabalha junto com um de vocês chegou para mim e falou assim: você é pastor do fulano de tal?
Falei, sou. Puxa vida, que homem sério. Que homem sério. Sisudo, simples, amigo de todo mundo e uma pessoa prestativa ao extremo, preocupada com todos e uma pessoa super sincera. Puxa vida, você tem um crente de verdade na sua igreja. Esse homem, irmão, o pouco que eu conheço dessa pessoa, realmente ele é isso. E olha que essa pessoa não tinha motivo nenhum para falar desse irmão para mim, mas quando ele apontou e disse, puxa vida, que crente, que irmão de verdade que você tem na igreja. Fiquei muito feliz, irmãos, muito feliz. Por quê? Porque você percebe que zelo se manifesta de forma sábia na vida de muitos irmãos, e de um irmão de forma especial, que o de fora da fé apontou e disse, esse é crente. Sabe o que é isso? É o mundo dizer assim, glória a Deus pela vida do fulano de tal. Irmãos, nós temos que procurar isso, pelo zelo do conhecimento natural da palavra e manifestando da forma correta a vida de crente. Nós temos que procurar isso. Glória a Deus pela nossa vida, glória a Deus pelo que nós estamos fazendo, glória a Deus pelo que nós estamos acreditando, pelo que nós estamos pregando, para que Deus seja glorificado. É isso que Paulo está instruindo, é isso que Paulo quer dessas pessoas, é isso que Paulo está apontando e doutrinando a igreja de Roma. Segundo ponto, é necessário fugir dos extremos e dos extremistas, porque tanto um quanto o outro podem levar os desatentos a prejuízos espirituais terríveis. Nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos. Nós lemos o texto de Colossenses 2, 1 e 2. Por causa de erros e de extremistas, nós podemos ser conduzidos a locais terríveis, a condutas de vidas terríveis, e no nosso meio está cheio disso. É pessoas que acreditam que a obediência à palavra de Deus em alguns pontos são verdades porque aprenderam de fulano de tal. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Certa feita, em aconselhamento, eu aconselhando uma família, o marido chegou para mim e falou assim, pastor, para mim, mulher tem que ficar em casa, debaixo da minha tutela, tal forma que ela não pode nem sair do portão para fora. Meu irmão. Aí ele falou assim, porque a Bíblia fala assim, a Bíblia fala assado, e diz assim, 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 pastor fulano de tal, a igreja tal, a igreja tal. Falei, irmão, onde é que você está vendo isso, meu irmão? Que texto bíblico mostra isso? Ele falou, não, texto mesmo não tem, mas o pastor tal fala assim, o pastor tal fala assim, e tem que ser assim, pastor. Eu faço isso na minha casa. E faz mesmo. E faz mesmo. O que é isso? É o extremo que aleja, que mata, que destrói. São esses extremos que eu e vocês devemos fugir. Por quê? Porque mata quem está vivendo e testemunha errado aqueles que estão assistindo. E Deus não tem nos chamado para isso. Deus não tem nos chamado para isso. E o que mostra no verso 2 é isso. Eles têm zelo, mas não com entendimento. E esse zelo deles afastaram eles de Deus. Vamos para o verso 3? Você lê, Guilherme, por favor, o verso 3? Quanto desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram àquilo. Ok. O verso 3, ele nos mostra que, em primeiro lugar, um fato interessante, nós temos que ter 3 respostas básicas aqui no verso 3. Que desconhecimento era esse dos judeus? Porque Paulo fala que desconhecendo que vem de Deus. Que justiça é essa que eles rejeitaram? E por último, qual é a verdade que eles preferiram no lugar da justiça de Deus? Tem 3 pontos importantíssimos que nós temos que ter respondido aqui. O primeiro deles está aqui, e diz assim, o que Paulo não desejava falar aqui. Porque observem, no verso 3 Paulo começa dizendo assim, porquanto
desconhecendo a justiça de Deus. Muitos entendem assim, que o desconhecimento se dá porque eles nunca ouviram, nunca ouviram e desconhecem completamente. O que Paulo não está falando é isso. O que Paulo não deseja dizer é que os judeus não conheciam aquilo que foi apresentado como justiça de Deus. Paulo não está dizendo isso nesse verso. E observem, sim, eles conheceram e rejeitaram. E aqui que é o problema. O desconhecimento é o fazer desconhecido, é desmerecido, do qual não se deve nem levar em conta. O que os judeus estão dizendo? Isso aqui eu desconheço, eu desmereço, eu desvinculo de um processo de fé racional para a minha vida. E o que é essa justiça? E o que Deus tem trazido para os judeus e para todas as pessoas? Cristo. E a justificação pela fé. Observe como é que o texto é duro pela prática do que eles não estão aceitando. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria. O que eles desconhecem, o que eles desmerecem, o que eles obliteram? A justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Cristo Jesus. A justificação pela fé. Eles não aceitavam isso. Com isso, eles estavam simplesmente sendo autônomos numa caminhada para o céu. E a autonomia diante de Deus não existe, irmãos. Não existe. Qual era o problema aqui? Ou quais eram os problemas para os judeus? Tem dois problemas que apresenta-se como essa justiça que nós temos que ter respondida. O primeiro deles é Cristo. A cegueira não permitia que eles reconhecessem nele o Messias de Deus. Lembra que eu falei domingo passado? Eles olhavam para Jesus e nós vamos ver lá em Nazaré, as pessoas falavam assim, mas esse aqui não é ele, o filho da Maria? Não é ele, aquele que nós vemos os seus irmãos e as suas irmãs transitando no nosso meio? Como que esse camarada é o Messias? Longe disso. Ele? Não tem lógica. A tradição fez com que a expectativa do Messias passasse por um processo de metamorfose a tal ponto que o Messias esperado por eles não era o Messias que estava escrito na palavra de Deus. O servo sofredor, aquele que sofreria, aquele que padeceria, mas aquele que atrairia por amor, por justiça de Deus, aqueles que creriam nele. Eles estavam esperando um Messias forte, um Messias revolucionário, um Messias guerreiro, o Messias que ia subjugar o Império Romano, e não tinha nada a ver com aquilo que estava na palavra de Deus. Observe de forma imediata o que Paulo está ensinando ao povo que estava lá na igreja de Roma. O desconhecimento e a falta de um profundo conhecimento máximo que vocês podem ter de Deus faz com que vocês olhem para Cristo e não reconheçam Cristo. Faz com que vocês olhem para o Salvador e não reconheçam Ele como Salvador. E a coisa mais importante da vida do ser humano é Cristo Jesus, o Salvador de homens. Rapaz, a história mostra que esse povo é milenar. Eles esperavam por milênios o Senhor Jesus, o Messias. Mas quando o Messias apareceu, eles não reconheceram o Messias de Deus. Porque esse Messias não é compatível com aquilo que eu quero, com aquilo que a tradição ensinou, com aquilo que o meu coração está cheio de desejos. O Messias apresentado era fraco. Ele passava fome. Ele tinha sede. Ele era cheio de limitações. Limitações humanas, normais, triviais. Ele ficava tão cansado de um dia inteiro de pregação, de expulsar demônio, de cura e de atender pessoas, que quando chegava no finalzinho da tarde, quando ia atravessar de barco para um local para outro, simplesmente ele capotava. Capotava a tal ponto que a tempestade saculejava o barco, o vento soprava, as águas estavam em tormenta terrível e ele sequer mexia-se, porque ele estava cheio de cansaço ilimitado. Não pode ser o Messias. Não tem lógica esse homem ser o Messias. O nosso Messias é o vitorioso, é o campeão. Ele vai arrebentar com o Império Romano.
E o que Paulo está mostrando aqui para nós, mostrando para essa igreja que está lá em Roma, aqui no verso 3, é que eles desconheceram, eles simplesmente obliteraram a pessoa de Jesus. Eles simplesmente olharam e falaram assim: não, esse aí não. E o segundo ponto, do qual eles trazem como desconhecimento e que realmente não aceitam de forma nenhuma, é a justificação pela fé, que se manifesta pela graça. E essa justificação, ela não proporciona participação humana na salvação. Com a tradição, os judeus lá lutavam para cumprir os preceitos e assim serem aceitos por Deus. Na justificação, não. Qual o problema aqui, pastor? A justificação aponta que é Deus fazendo. A justificação aponta que nós não fazemos nada e somos totalmente chamados para sermos salvos. Contraria o que a tradição dizia. Contraria o que estava no coração deles. Nós temos que ser salvos, nós temos que nos salvar, nós temos que praticar as leis, nós temos que ser pessoas melhores do que as outras, nós temos que ter filactérios mais longos, que denotem santidade, que apontem que nós somos homens zelosos. Nós temos que fazer de tudo possível e impossível para que possamos mostrar àqueles que são salvos, os representantes de Deus. E a justificação pela fé, você é salvo por uma escolha que aconteceu antes da fundação do mundo, da qual você não tem participação nenhuma. Você é salvo por causa de um amor que não se expressa em palavras. Você não é salvo por suas práticas. Esses dois pontos quebraram os judeus. Lembra os primeiros discursos de Pedro lá no livro de Atos? Pedro começa as suas primeiras pregações ali do colegiado apostólico. Ele fala dos fatos que ocorreram, falam do pecado de terem matado ao Senhor Jesus, depõe de todo momento, e alguém chega para ele e fala assim: o que nós temos que fazer para sermos salvos então, depois disso tudo? Crer no Senhor. Só creia. Capítulo 17, capítulo 16, Lídia e o carcereiro, de forma enfática o carcereiro pega a espada e ia tirar sua própria vida. Paulo fala assim: não, meu amigo, não te faça nenhum mal, todos nós estamos aqui. Todo trêmulo, a Bíblia fala que ele pede luz e fala assim: o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele fala assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A salvação ela não é conquistada pela força humana, pelos atos, pela força dos seus braços, pela sua inteligência, por nada. A única coisa que você precisa, e você é conduzido para tal, é crer com toda a firmeza do seu coração em Jesus Cristo, que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Porque a partir desse momento, esse Senhor Jesus, Ele vai adentrar no seu coração e vai fazer ali, através do Espírito Santo, uma mudança de vida, da qual, para você mesmo e para todos que estão ao seu redor, vai ser totalmente desconhecido. Porque, nossa, fulano não era fulano de tal, fulano não era aquela pessoa que fazia tais e tais coisas, fulano não era aquela pessoa violenta tal, fulano não era aquela prostituta lá da esquina, fulano não era aquele perpetrador violento. Era, mas agora ele é a habitação do Espírito Santo. E o que ele fez? Nada. O Senhor chamou ele para ter fé, só isso. Isso para o judeu era ofensa. Por quê? Porque tinha que obedecer genealogia, tinha que ter nome numa lista: família fulano de tal, filho de tal, filho de tal, filho de tal, da tribo do fulano de tal. Tinha que ter se circuncidado. Ah, foi circuncidado por fulano de tal, passou pela sinagoga tal, e esse é salvo. Percebe? Por isso que eles rejeitaram a justiça de Deus. E aqui nós encontramos, irmãos, um paralelo terrível e duro dos judeus. Muito duro. Porque nós olhamos que os judeus se comportam aqui semelhantes se comportam os ímpios. Olha como é que é complicado. Romanos 1,18. Romanos 1,18.
Romanos 1,18 é um dos textos mais duros e é onde começa uma das passagens mais duras das Escrituras Sagradas. É quando o Senhor Deus fala do estado de depravação dos ímpios, e ele começa dizendo assim, a ira de Deus se revela dos céus contra a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. A palavra está dizendo, a ira de Deus se revela sobre esses homens que detêm a verdade de Deus, substituindo-a pelas suas injustiças. Obrigado. E agora observem, capítulo 10, verso 3. Porque lhes dou testemunho, verso 3. Porque desconhecendo, não aceitando, descartando a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Olha aí. Eles são semelhantes aos ímpios. Os ímpios trocam a verdade de Deus por suas injustiças. Os judeus trocam a justiça de Deus por suas verdades. Olha que dureza, irmãos. Nós trocamos daquilo que vem de Deus, obrigado, por aquilo que está no nosso coração. Os judeus fizeram isso. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, para que nós possamos trazer esse texto como realidade para os nossos dias? Não substituam a justiça de Deus pelas práticas ímpias de vocês. Não substituam as verdades de Deus pelas certezas cheias de vacilações que nós temos. Não façam isso, meus irmãos, pelo amor de Deus, principalmente dentro das casas de vocês. Irmãos, eu tenho batido em aconselhamento, em vários e vários aconselhamentos com a mesma tecla. Pastor, eu sei que a Bíblia fala isso, mas a situação do meu casamento, da minha família está tal, eu vou fazer isso. Você fala assim, irmão, você está depondo contra você mesmo. Se você estivesse num tribunal, você já estava condenado. Eu sei, pastor, mas eu quero fazer isso. Fala assim, irmão, não é assim. Pastor, o meu relacionamento, muitas irmãs falam, o meu relacionamento, o meu marido está assim, e eu sei que a Bíblia fala para eu fazer isso, mas eu não vou fazer. Eu vou fazer isso. Falei, irmã, pelo amor de Deus, irmã, aonde está a sua cabeça? Aonde está o seu entendimento? Qual é a premissa da sua vida, minha querida? Sabe o que é isso, irmãos? É substituir as verdades de Deus por suas próprias verdades. Não vai dar certo. Não vai dar certo. É substituir a justiça de Deus por suas injustiças. Não vai dar certo, irmãos. Não vai dar certo. Sejam justos. Mas, pastor, é muito difícil, é muito duro, é muito árduo obedecer a palavra de Deus. Mas compensa. O Senhor tem te chamado para tal. Essa é a verdade que dá certo em todos os momentos. Ela pode não agradar o seu coração, mas é ela que é exigida e ensinada pelo próprio Deus. Permaneça fiel a essa verdade. Descanse o seu coração em relação à vida eterna. Essa o Senhor já conquistou para você. Você não precisa e você não fez nada por ela. Ainda tem gente lutando aqui pela salvação, pelo amor de Deus. Ainda tem gente acreditando que precisa orar mais para ser salvo, precisa pagar promessa, precisa disso. Não, irmão, isso aí não quer nada. Isso aí mais atrapalha do que ajuda. Não, pastor, eu tenho que orar tantas horas por dia. Não, pastor, eu tenho que ir para a igreja fazer isso. Não, pastor, eu tenho que fazer aquilo. Eu tenho que dar a oferta tal. Irmão, isso atrapalha. Isso atrapalha. Não, pastor, eu tenho que ler tanta parte da Bíblia. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, irmão, isso aí atrapalha. Não, pastor, eu tenho que sentir o arrepio. Eu tenho que ser isso. Eu tenho que saber música tal. Eu tenho que ler o livro tal. Eu tenho que fazer aquilo. Não, irmão, isso aí não faz parte do escopo salvífico. Mas agora, por ser salvo, você vai ler a Bíblia de forma sadia. Você vai estudar a Bíblia de forma sadia.
por ser salvo. Você vai entender como foi falado também na escola bíblica hoje, e eu fui muito impactado com o que foi falado hoje em demanda do nosso culto, das nossas ofertas, que elas estão totalmente conectadas com o que nós somos, o nosso relacionamento com Deus. Você salvo, o seu Deus vai te direcionar para fazê-lo. Você salvo, você vai ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, bons pais. Você não precisa sê-lo para ser salvo. Salvação já aconteceu. Tenha paz. Para de escutar essas loucuras, essas leviandades do mundo. Faça tal coisa para a sua salvação. Faça isso para ser salvo. Faça aquilo para ser salvo. Faça aquilo para ter certeza da sua salvação. Não, irmãos, não faça nada disso. O Senhor Jesus te salvou. A única coisa que a Bíblia aponta para você e te exige é crer no Senhor Jesus. Creia na sua obra salvífica, nos méritos de Cristo que conquistaram a nossa salvação. Agora, sendo um crente em Jesus, agarrado aos pés da cruz, agarrados firmemente a essa preciosa fé, viva zelosamente, com conhecimento pleno da palavra de Deus, e tenha paz. Você não precisa bater metas, tá? Na igreja não tem metas, né, Gilvan? Bater as metas tá difícil, tá? Não tem aquelas metas dessas empresas loucas, não tem dentro da igreja. Igreja que estabelece metas não é igreja. Isso não existe, irmãos. Você só tem que viver o mais profundo que você pode viver, que você dá conta. Agora clame ao Senhor. Peça para que Ele te ajude. Peça para que Ele te instrua. Peça para que Ele conduza os seus passos, para que você possa viver de tal forma. Sabe por quê, irmãos? Os judeus aqui, segundo apontam Paulo, e segundo o que nós vamos ver nos próximos domingos, principalmente aqui no verso 4, nós vamos perceber que, pelo muito conhecimento, mas um conhecimento deturpado da palavra de Deus, eles simplesmente substituíram toda a verdade pela verdade deles. E o verso 4, Paulo fala assim: porque o fim da lei é Cristo. E para os judeus é inaceitável isso. Não acabou a lei continua, porque é por ela que nós somos salvos. E Paulo está sendo peremptório: o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Bom, acabou. Isso foi difícil para o judeu. Então eu quero parar aqui com vocês, para que Deus nos permitindo, daqui para o próximo domingo, nós venhamos ver isso. Mas permitam-me exortá-los e dizer mais uma vez: se apeguem a Cristo, se apeguem na justificação, a qual aconteceu antes da fundação do mundo, e o momento determinado por Deus, ela chegou na sua vida, transformou-se por completo, e por causa disso eu vivo em santidade. Por causa disso eu vivo todos os dias esperando aquele grande dia, porque até as nossas ofertas ao Senhor são escatológicas, né, Guilherme? Quanto mais a minha conduta de vida deve ser esperando aquele grande dia, aquele grande momento em que o Senhor virá estabelecer o seu reino. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor Deus? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti agradecidos, Pai, por Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela instrução que o Senhor mesmo nos dá. Te agradecemos, Pai, porque podemos, em nome de Jesus, aprender as verdades que o Senhor ensina, e como o Senhor mesmo falou ali no verso 2, no verso 3, o conhecimento pleno, máximo que o homem pode ter de Ti, para forjar a nossa conduta, que deve ser zelosa, ardorosa, dedicada ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda esses irmãos. Ajuda os irmãos que estão em casa por diversos motivos, Senhor, principalmente aqueles que estão passando por demandas de saúde muito complicadas e sérias. Ajuda-os, Senhor, que a esperança eterna seja uma verdade nos seus corações. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.